eu entrego o meu espírito. Ele fica no sepulcro e no terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, vence a morte de uma vez por todas. E a vitória de Cristo sobre a morte é a garantia da nossa ressurreição também. Você crê nisso? Amém? E aí as pessoas, quando vêm conversar comigo sobre isso, falam: pastor, quando eu ressuscitar, eu quero ressuscitar magrinho, com barriguinha, tanquinho. Eu falo: ih, meu filho, fica tranquilo, você não vai precisar se preocupar com isso. Barriga, tanquinho, careca, com cabelo, sem cabelo, fica tranquilo. O que importa é estarmos na eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Amém? É isso que importa. E aí a gente lembra que para chegar nessa eternidade, nós temos um longo caminho a percorrer. É ou não é? A fé cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, irmãos. Eu tenho falado isso, enfatizado isso ao longo da caminhada e reforçado que a fé não é uma maratona de 100 metros rasos. Que nós não escolhemos seguir a Cristo por uma semana, por um mês ou por um ano, mas que nós decidimos seguir os passos de Jesus para o resto da nossa vida. Essa é a realidade da fé cristã. Ser discípulo é morrer a cada dia e seguir os passos do nosso Mestre. E nessa noite, eu quero ver 2 textos bíblicos com vocês, porque é uma noite muito especial. É o domingo da ressurreição de Jesus. E Jesus, como o nosso tema está aí no telão, Jesus é o Cordeiro Pascal. Olha para a pessoa que está do seu lado e repete com ênfase, com veemência esse tema para ela. Diz assim: Jesus é o Cordeiro Pascal. Amém. Agora pergunta assim, olhando para ela nos olhos, sem piscar, com convicção. Pergunta assim, ó: o que isso significa para você? Agora apertou a pergunta, né? Agora apertou um pouco mais a pergunta. O que isso significa para nós? Que o túmulo apenas ficou vazio? Que Jesus, para muitos ainda hoje, não passa de um grande rabi, um grande mestre que passou pelo mundo, deixou os seus ensinamentos e foi embora? O que isso significa, irmãos? Qual é a realidade da ressurreição de Cristo para nós como igreja, como discípulos de Jesus? Mas essa noite eu quero... A Bíblia, então, ela registra a celebração da Páscoa em 2 ocasiões muito importantes e específicas. É isso que eu quero ver com vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza. O primeiro texto está no Antigo Testamento, livro de Êxodo, no capítulo 12. Eu vou fazer a leitura na NVI. Eu vou pedir para você acompanhar aí na sua Bíblia, na sua versão preferida. Êxodo 12. É um texto um pouquinho longo, mas que precisa ser lido para dar um embasamento melhor para nós no entendimento da mensagem. Êxodo 12, verso 1 ao 17. Na NVI foi registrado assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês vão comer o animal.
Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua e nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e a outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. Amém. Esse é o primeiro texto. E essa celebração da Páscoa teve um significado muito especial para o povo de Israel. Porque o povo, afinal, eles passaram por um longo cativeiro, por um longo período de escravidão e sofrimento no Egito, debaixo do jugo opressor dos egípcios, e então Deus decide libertar o seu povo. E é interessante observar que foi justamente na ocasião dessa libertação que Deus instruiu ao povo a celebrar a Páscoa. Conhecida também como a festa dos pães sem fermento, que inclusive nós lemos aqui, passamos aqui pelos versos e vimos que essa festa, ela ficou instituída como um decreto perpétuo por todas as gerações dos israelitas. Inclusive, isso é tão interessante que, inclusive, até hoje, a Páscoa judaica, a Páscoa que eles celebram essa libertação dos seus antepassados do Egito, se tornou a principal festa dos judeus. Juntamente com Pentecostes, lembra? 50 dias, 50 dias após a Páscoa, eles celebravam o Pentecostes, que é a festa onde eles consagram a Deus as primeiras colheitas de cereais. E eles fazem festa, porque o Deus de Israel é um Deus de celebração. Nosso Deus é um Deus de celebração, irmãos. Amém? E nós também precisamos ser um povo de celebração. Porque o nosso Deus é um Deus assim. E depois do Pentecostes, eles celebram a conhecida festa das cabanas, onde eles separam e consagram a Deus as colheitas dos primeiros frutos do que eles cultivavam. Então aqui estão as 3 principais festas judaicas. Páscoa, celebra a libertação do Egito. Pentecostes, a colheita dos primeiros cereais. E a festa das cabanas, que celebra a consagração dos primeiros frutos. É interessante também observar que
Foi nesse momento que Deus, eu disse agora, então, ele instrui o povo a celebrar a Páscoa e decreta essa festa como um decreto perpétuo, ou seja, todas as gerações deveriam celebrar essa festa, porque a festa estava vinculada, trazia à memória dos judeus essa intervenção de Deus, que, aliás, vale lembrar, quando nós olhamos aqui para o contexto, nós vamos lembrar que Deus faz uma aliança com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nesse momento da libertação, Deus dirige a palavra a Moisés. Vocês vão lembrar disso, lendo o texto de Êxodo, vocês vão lembrar disso. Deus dirige a palavra a Moisés e se lembra dessa aliança. E diz, olha, por causa da minha aliança, ou seja, do meu compromisso firmado com Abraão, Isaque e Jacó, eu vou decidir libertar o meu povo da escravidão do Egito. O nosso Deus, irmãos, aqui está outra lição, é um Deus de aliança. É um Deus, nunca se esqueça disso, que tem compromisso fiel com os seus filhos. Amém? Deus jamais se esquece da aliança que ele tem com o seu povo, jamais. E não só se esquece, como ele é fiel e determinado a cumprir essa aliança ao longo da história. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos aqui. E um outro aspecto desse princípio, irmãos, é que a aliança é um compromisso de ambos os lados. Não é compromisso de uma pessoa só. É compromisso de Deus com o seu povo, mas também do seu povo com ele. E aí eu fico pensando, qual é o nosso compromisso que nós firmamos com Deus um dia? Nós temos sido fiéis à aliança que nós firmamos com esse Deus? Porque ele é um Deus de aliança. E aí eu também fiquei lembrando que a libertação, ela envolve celebração. E eu fiquei lembrando um pouco da minha história. Talvez você vai agora fazer um exercício rápido. Eu vou lançar para você esse princípio. Você pensa um pouquinho na sua história. A libertação envolve celebração. E aí eu fiquei lembrando um pouco da minha história, de quando Deus me alcançou, da onde Deus me tirou, e de tantas obras maravilhosas que Deus fez na minha vida e continua fazendo ao longo desses 30 anos de caminhada com Ele. E isso certamente, irmão, gerou em mim, vai gerar em vocês, com certeza, um sentimento de gratidão. Porque nós lembramos de onde Deus nos tirou. Pensa um pouquinho na sua história aí. Os caminhos ou os atalhos que você pegou ao longo da vida. As decisões equivocadas, os pecados que você cometeu, tudo aquilo que você fez de errado que feriu o coração do Salvador, mas que um dia Ele te chamou. Mas que um dia você ouviu a voz de Deus e Ele te chamou. E você decidiu responder ao seu chamado de amor. E então seguiu um novo caminho, uma nova identidade, uma nova vida em Cristo. E quando nós lembramos disso, irmãos, certamente não tem como não gerar dentro do nosso coração um sentimento de gratidão. De lembrar, Senhor, obrigado, e agradecê-lo, Senhor, obrigado. Eu me lembro onde eu estava, eu me lembro dos caminhos tortuosos, da vida solitária, às vezes, da vida de sofrimento, da vida mergulhada no pecado, mas o Senhor me resgatou e me libertou desse caminho, me libertou dessa realidade e me deu uma nova vida. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E eu acho que nós deveríamos caminhar com essa consciência, com essa gratidão na nossa consciência, no nosso coração, todos os dias.
de lembrar o que Deus fez por nós e de onde Ele nos tirou. Alguns detalhes desse texto, alguns detalhes prévios dessa celebração, se você olhar de novo aí para o capítulo 12 e passar o olhar rápido, com um pouquinho mais de calma e atenção, você vai perceber que alguns fatores aqui são determinantes, porque fazem uma ponte de ligação com o Novo Testamento. E aí nos leva a compreender com clareza o significado da última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas alguns detalhes prévios dessa celebração que chamam a atenção. Primeiro, a celebração, versículo 1 e 2 do capítulo 12, versículo 1 ao 3. Dá uma olhadinha aí. Olha só, a celebração, ela envolvia toda a comunidade de Israel. Todos deveriam participar da celebração. Afinal de contas, Deus libertou todos. Ninguém ficou para trás. Todos deveriam participar e também envolveria separar um cordeiro ou um cabrito para cada família. E se um cordeiro ou cabrito fosse muito para uma família pequena, eles deveriam dividir aquela refeição com o seu vizinho mais próximo. Olha que coisa interessante, irmãos. O nosso Deus é um Deus comunitário. Nosso Deus é um Deus que nos ensina a partilhar aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que nós temos. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, olha só, o animal escolhido deveria ser macho de 1 ano e sem defeito. Esse animal deveria ser separado, guardado, até o 14º. Olha as instruções detalhadas de Deus para Moisés. Separado, macho de 1 ano sem defeito, guardado até o 14º dia daquele mês, quando toda a comunidade de Israel, ao pôr do sol. Por que ao pôr do sol? Porque o pôr do sol era o início, era encerramento de um dia e início de um próximo, onde a comunidade então deveria sacrificar o animal. Outro detalhe, o sangue, olha o sangue do cordeiro, deveria ser passado nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas dos israelitas. Eu fico pensando, quando eu leio esse detalhe da narrativa, aqueles desatentos. Parece que sempre tem os desatentos, não desavisados. Presta atenção, uma grande diferença. Todos foram avisados. Mas parece que sempre tem os desatentos no meio do povo de Deus. Eu fico pensando com o que aconteceu com os desatentos, hein? Ou não só problema de desatenção. Há aqueles que estão no povo de Deus, fazem parte, estão no meio, fazem parte do povo de Deus, é povo da aliança, mas que não presta atenção no que Deus diz. Porque olha só, passa o sangue nas portas, nas laterais e nas vigas superiores. Outro detalhe, ao comerem, deveriam comer com pressa. Estejam prontos para sair. Por isso que o pão é sem fermento, irmãos. Não dava tempo nem de preparar pão do jeito que tem que preparar. Com fermento, com ervas finas, jogar uma ervinha fina aqui por cima. Não dava tempo. Come depressa e estejam prontos para sair. Porque Deus traria juízo sobre Faraó e sobre todo o Egito, por meio do anúncio da 10ª praga, que foi a morte de todo o primogênito dos egípcios. Desde os animais até os primogênitos dos homens, inclusive o primogênito de Faraó, que seria o seu sucessor no trono. A Bíblia diz, irmãos, que até no calabouço, o primogênito que estava lá, até nos lugares mais
que a gente jamais imaginava, o anjo da morte passou, matando os primogênitos, tanto os dos homens como dos animais. E foi depois disso que finalmente Faraó decide libertar os israelitas. Sabe que quando nós lemos esse momento da narrativa, por vezes as pessoas estudando esse texto, elas ficam perplexas. Porque a pergunta que surge é: pastor, Deus mandou matar todos os primogênitos? Mandou. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus justo. E o que Deus estava fazendo, irmãos, é determinar o seu juízo justo sobre uma nação opressora. Uma nação poderosa, o Egito nesse tempo, para vocês terem uma ideia, nessa época o Egito era a nação mais poderosa daquele tempo. Mas uma nação opressora, que estava escravizando, oprimindo o povo de Israel, e Deus então determina o seu justo juízo. E depois da morte de todos os primogênitos dos egípcios, Faraó então decide libertar o povo. E eu fiquei pensando que Deus é justo. E ele não tolera a opressão. E daí eu fiquei pensando que tem uma grande lição para a igreja hoje. Qual é? Como agentes de Deus nesse mundo. Presta atenção, irmãos. Como agentes de Deus nesse mundo, não podemos tolerar nenhum tipo de opressão e de injustiça que fere a dignidade humana. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. Ou seja, tudo que está à nossa volta, tudo que envolve a nossa realidade como discípulos de Jesus, uma vez detectado a injustiça, a opressão, nós precisamos nos levantar contra, irmãos. Mas preste atenção, se levantar contra injustiças e opressão não significa, irmãos, que nós vamos sair numa revolução de quebra-quebra por aí, com atos de violência, tentando impor a justiça de qualquer maneira. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia nos ensina a denunciar a opressão e a injustiça em qualquer lugar e de qualquer tipo, desde que essa injustiça e opressão esteja ferindo a dignidade do homem. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu sei que no mundo que nós vivemos hoje, não é fácil viver como agentes da justiça. Não é mesmo? Mas a Bíblia ensina, é isso que nós somos, irmãos. Nós somos agentes da justiça. Amém? Você crê nisso? Mas ser agente da justiça não é fácil. Não era fácil naquele tempo e não é fácil no nosso tempo hoje. E daí nós temos duas escolhas. Ou nós denunciamos a injustiça e opressão, em qualquer forma que ela esteja se manifestando, ou nós nos calamos. E quando nós nos calamos, nós podemos nos tornar coniventes com a opressão e com a justiça. Nós precisamos estar atentos com isso. Já no Novo Testamento, abre esse texto junto comigo. Eu fiz uma introdução aqui, quando Deus então institui a Páscoa na realidade dos israelitas, e essa festa, ela estava vinculada à libertação deles do cativeiro egípcio. No Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, olha só, capítulo 22, Lucas 22, versos 7 ao 20. É um texto também um pouco longo, mas vale a pena lermos todo ele para ter uma compreensão melhor.
Lucas 22, 7 ao 20. Foi registrado assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Olha aí, presta atenção. No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, presta atenção nos detalhes do texto, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa dele, sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 12. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei ansiosamente. Olha as palavras de Jesus, irmãos, para os discípulos dele. Desejei, vou repetir, ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Por isso que todas as vezes que a igreja celebra a ceia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo à memória, por meio de uma celebração singela, o sacrifício de Cristo por nós. Esse texto, irmãos, é muito significativo. Primeiro, porque foi a última ceia de Jesus com os discípulos. Ele estava praticamente se despedindo deles, preste atenção, se despedindo deles através de uma refeição. E aqui tem um elemento cultural muito importante. Lembra lá em Êxodo, olha, se o cordeiro for grande demais para sua família, divide com a família do vizinho. Aqui tem um elemento cultural muito importante, porque fazer refeição na casa do outro era sinônimo, irmãos, de intimidade. Eu sei que isso na nossa cultura, principalmente nesses dias tão turbulentos e conturbados, parece que depois da pandemia o negócio piorou. Sei que isso no contexto ocidental não tem tanto valor como tem no Oriente. Mas fazer refeição na casa do outro, comer juntos, era um sinal de comunhão profunda. Era um sinal de intimidade. O que Jesus estava fazendo com os discípulos? Ele estava dizendo, olha, o meu anseio, em outras palavras, se é que eu posso parafrasear aqui as palavras de Jesus. Em outras palavras, o meu anseio é estar em comunhão com vocês. Sabe, irmãos, quando eu lembro disso, eu fico pensando que esse anseio de Jesus, você já parou para pensar nisso? Ele não diminuiu até hoje. Eu fico pensando que o anseio de Cristo é desenvolver comunhão conosco sempre, todos os dias, continuamente. Que o anseio de Cristo é estar à mesa ao seu lado todos os dias. Que o anseio de Jesus é caminhar ao seu lado em comunhão contigo todos os dias.
E daí surge aquela pergunta que não cala no meu coração: e nós? E eu? E você? Qual é o nosso desejo, irmãos? Qual é o nosso anseio por estar em comunhão com Jesus? Será que essa comunhão é o que mais queima dentro do nosso coração? Será que para mim e para vocês estar ao lado de Jesus é a coisa mais importante da nossa vida? Será que é assim? Ou nós, na nossa agenda importante, afinal de contas, nós somos importantes, né? Ou na nossa agenda importante, a gente só vai configurando os compromissos. Se sobrar tempo, eu incluo Jesus lá no final da lista. Será que é assim, irmãos? Lembrando, de novo, que essa Páscoa que Jesus está celebrando com os discípulos, antes da sua morte na cruz, é a mesma Páscoa que Deus havia instituído lá no Egito. É a mesma Páscoa, a mesma celebração, irmãos. Lembrando, trazendo à memória, celebrando a libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. E como eu disse agora há pouco, essa se torna a principal festa do povo judeu. E é assim até hoje. Alguns detalhes desse texto. Durante a celebração, Jesus utiliza os alimentos tradicionais da Páscoa, pão e vinho, pão sem fermento, desculpa, estou esquecendo, pão sem fermento, e o vinho. E Jesus, nesse momento, então, ele dá um novo significado a esses elementos. O pão, ele diz, olha, versículo 19, esse pão é o meu corpo. Ele estava pré-anunciando aos discípulos o que aconteceria com ele logo na sequência. Esse pão é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. O cálice, olha o verso 20. É a nova aliança no meu sangue, derramado em favor deles, em favor de muitos. Inclusive, o cordeiro perfeito que deveria ser sacrificado seria ele mesmo. Jesus está estabelecendo aqui, irmãos, um novo significado à Páscoa. Ele mesmo seria o cordeiro. E detalhe, na antiga aliança, ele fala nova aliança no meu sangue. Porque na antiga aliança, vocês vão se lembrar disso, eu não vou entrar nesses textos por causa do tempo, mas lá no livro de Levítico, capítulo 4, você vai se lembrar que Deus então chama Moisés e estabelece alguns decretos, algumas ordenanças ao povo de Israel. E nesse momento, em Levítico 4, Deus então está estabelecendo o sacrifício de animais. E ensinando, instruindo a Moisés que todas as vezes que a nação de Israel pecasse, um animal deveria ser sacrificado. Um animal deveria ser queimado em holocausto. E aquela oferta, aquele sangue, o sangue do animal era aspergido em volta do altar. E o animal era totalmente queimado. Isso é chamado de holocausto, de propiciação pelos pecados. Ou seja, é uma oferta que desviava a ira de Deus do povo. E assim o povo era perdoado. E Jesus está dizendo, olha, o cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, ele mesmo seria o cordeiro pascal, sacrificado por eles e sacrificado por nós naquele dia. E eu quero ler esse texto que traz a realidade da nova aliança para nós, desse sacrifício definitivo de Jesus. Abre comigo Hebreus capítulo 9. Avança um pouquinho aí na sua Bíblia, lá no livro de Hebreus.
capítulo 9. Eu vou ler dos versos 11 ao 15 e vou pedir para os irmãos acompanharem, por gentileza. Hebreus 9, 11 ao 15. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Olha que coisa maravilhosa. Verso 14, verso 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha que texto, irmãos. Aqui, o autor de Hebreus, nós não sabemos quem foi, não importa quem foi, importa o que ele registrou para nós. Ele está trazendo para nós uma das realidades mais fantásticas, a mais fantástica, sobre a morte de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus. Ele diz: olha, esse sacrifício foi de uma vez por todas. E esse sacrifício obteve eterna redenção. O sangue de Cristo nos libertou. Amém? Esse sangue da nova aliança. O sacrifício de Jesus, irmãos, é completamente suficiente para nos libertar do jugo do pecado e nos dar uma nova vida. E é isso que nós estamos celebrando nessa noite. Portanto, eu vou caminhando para o encerramento. A Páscoa, na realidade do Novo Testamento, ela ganha um novo significado. E esse significado é marcado por dois momentos históricos e totalmente sem precedentes na história do mundo. O primeiro é a morte de Jesus. E o segundo momento é a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, irmãos, configura a sua vitória sobre a morte. Nós cantamos aqui agora há pouco, naquela linda letra da canção que a Raquel trouxe. Vitória que foi anunciada previamente pelos anjos às mulheres que foram no sepulcro no domingo pela manhã. As pessoas perguntam: pastor, mulher é curiosa, né? Eu falo: não sei, se é ou não é, eu não sei. Eu sei que elas foram as primeiras a ir ao sepulcro. Elas vão poder responder isso. Eu não vou falar, porque senão eu corro risco, na hora de descer aqui, eu corro um sério risco. Se elas são curiosas ou não, irmãos, não sei. Os homens também são. O fato é esse. Mas o fato é que naquele domingo de manhã, sabe quem tomou a dianteira para ir no sepulcro? E olha que eu vou falar, elas foram preparadas, hein? As mulheres, irmãos, parece que andam sempre preparada, não é? Às vezes, mais ou menos. Mas o fato é que elas foram preparadas no sepulcro, levando um monte de perfume. Qual era a intenção delas? Era perfumar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. E esse texto de Lucas é legal, Mateus, Marcos, João também registra o momento da ressurreição. Mas o texto de Lucas é legal porque ele fala que tinha 2 anjos. Os outros textos falam que tinha um. Se tinha 1 ou 2, o fato é que o anjo estava lá. E quando as mulheres chegaram, eles anunciaram para ela a notícia que todos os discípulos queriam ouvir. Nós vamos ler daqui a pouco, mas ele disse: olha,
Jesus não está aqui. Se vocês estão procurando esse Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. Amém? Irmãos, essa notícia continua ecoando nos nossos corações. Olha que coisa maravilhosa, até hoje. E essa notícia, ela é tão extraordinária, ela é tão maravilhosa, que ela vai continuar ecoando nos nossos corações. A igreja vai continuar celebrando isso até a volta de Jesus. E quando ele voltar, presta atenção, e estabelecer o reino dele definitivo, nós o veremos face a face. Dá para imaginar isso? Nós estaremos com ele, lado a lado, nós ouviremos a sua voz. Nós o tocaremos, aí a mão acho que vai atravessar, né? Corpo ressurreto, corpo perfeito, corpo espiritual. Não tem mais carne e osso. Mas olha só o anúncio dos anjos. Volta lá em Lucas capítulo 24 agora. Rapidinho, Lucas 24. Eu quero ler esse texto com vocês, vale muito a pena. Lucas 24, do 1 ao 8. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas, com medo, amedrontadas. Imagina como devia ser os anjos. No Antigo Testamento fala que eles tinham cara de boi, cara de leão, 6 asas. Imagina, irmão, não sei como é que eles apareceram para elas, mas o fato é que elas ficaram com medo. Amedrontadas, olha só. As mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos, aleluia, aquele que vive? Olha que coisa maravilhosa. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Aleluia. Ele não está aqui. Ressuscitou como ele tinha dito. E eu quero então, irmãos, concluir afirmando à luz da realidade bíblica que a Páscoa, para a igreja, é uma celebração muito especial. Toda Páscoa para nós deve ser celebrada de maneira especial, porque mantém a nossa memória ativa, cheia de gratidão pelo grande e incomparável amor de Deus por nós. A ponto de entregar o seu filho unigênito para morrer naquela cruz. O justo morrendo pelos pecadores. O justo morrendo pelos injustos. O justo, a luz do mundo, morrendo por aqueles que escolheram as trevas. Romanos 5:8, Paulo vai falar sobre isso. Recebemos o favor de Deus quando ainda éramos pecadores. A morte e ressurreição de Jesus Cristo dá um novo significado e sentido para os seus discípulos. O apóstolo Paulo, eu quero ler esse texto com vocês e vou encerrar com isso. 2 textos do apóstolo Paulo. Ele nos lembra que a morte e ressurreição de Cristo é o distintivo do caminho dele. Essa é a essência do evangelho que ele recebeu e também pregava. Assim, irmãos, se o caminho
assim, o caminho cristão se dá no espelho do caminho de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 ao 4. Vamos ler esse texto junto. 1 Coríntios 15, 1 ao 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. E Paulo aborda essa realidade de maneira ainda mais enfática, através do ensino do batismo. Na carta aos Romanos, mostrando, lá no capítulo 6, versos 1 ao 4, nós vamos ler esse texto, Romanos 6, 1 ao 4. Através do ensino do batismo, olha só, Paulo está mostrando que aqueles que foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte, sepultados com Ele e ressuscitados para viver uma nova vida. Que diremos então? Olha as perguntas que ele começa. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Esse é o significado do batismo, irmãos, que nos ingressa. Muitos pensam que o batismo é um certificado de conclusão. Não, o batismo é um certificado de ingresso, de início da caminhada cristã. E esse batismo nas águas, ele tem um simbolismo espiritual e real muito grande na nossa vida. Paulo está enfatizando aqui de maneira clara. Olha, no batismo, nós morremos com Cristo. No batismo, nós fomos sepultados com Ele. Mas também ressuscitamos com Ele. Mas nós ressuscitamos, não da mesma forma com a qual nós fomos sepultados. Nós ressuscitamos para viver uma nova vida. Páscoa é isso, irmãos. Páscoa é a celebração da libertação do jugo do pecado que nós vivíamos. Páscoa é nos lembrarmos que o nosso velho eu foi sepultado com Cristo por meio do batismo e uma nova vida nós ressuscitamos e recebemos dele. Amém? Páscoa é a celebração dessa nova vida que recebemos de Cristo. Celebração que nos coloca no caminho de Jesus. E aí eu quero encerrar com isso. E quero lembrá-los que o caminho de Jesus é longo e difícil. É um caminho de rejeição, irmãos. É um caminho de privações. É um caminho, às vezes, eu sei que essa não é a realidade no Brasil, mas é um caminho de solidão. É um caminho de rejeição, envolve autonegação e morte. Como Jesus dizia a todos, Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu queria, antes de encerrar nessa noite, eu queria que você fizesse
tivesse um momento aí no seu lugar de fazer uma reflexão da sua vida. Feche os seus olhos por um instante, para que você não se distraia. Eu sei que às vezes o barulho atrapalha, está me atrapalhando aqui. Mas tenta aí por alguns minutos. Tenta olhar para a sua própria vida. Faça uma autoavaliação rápida. Eu sei que essa autoavaliação ela precisa ser continuada ao longo da semana e sempre ao longo da nossa caminhada. Mas aqui nesse momento, olhe para a sua vida. Quanto tempo você tem caminhado com Jesus? Quais são as mudanças, quais são as características dessa nova vida em Cristo? São encontradas em você, em mim e em nós. De fato, nós ressuscitamos, irmãos, para uma nova vida, ou nós seguimos mortos na velha vida e nos pecados que nós costumávamos viver? Qual é a importância, qual é a realidade que a ressurreição de Jesus traz para nós como discípulos? Uma delas é essa nova vida, que se caracteriza por uma vida transformada, uma vida longe do pecado, uma vida que detesta o pecado, uma vida de entrega a Jesus, uma vida de autonegação. Até que nível essa autonegação faz parte da nossa realidade? Uma realidade que nos coloca, irmãos, num caminho de morte. A morte do nosso ego, do nosso velho homem, do velho Adão, da velha Eva, que ditava as regras na minha e na sua vida. O quanto da morte, da ressurreição de Jesus influencia o nosso modo de viver. O quanto essa realidade tem impactado a sua e a minha vida hoje. O quanto as pessoas que estão ao nosso lado, elas percebem as características dessa nova vida em você, em mim. E depois de fazer essa autorreflexão pessoal, eu gostaria que você orasse com toda sinceridade do seu coração, aí no seu lugar, ainda que seja baixinho, balbuciando, mas com todo o seu coração. Eu gostaria que você orasse o Senhor, demonstrando gratidão, sim, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. É isso que nós estamos celebrando hoje, a sua morte e a sua ressurreição. Mas também lembrando, trazendo à tona a realidade da nova vida. E se você, meu querido irmão e irmã, precisa fazer acerto com Deus essa noite, faça isso hoje. Não deixe isso para depois. Ore ao Senhor aí no seu lugar. Pai, obrigado por sua presença bendita e real aqui. Muito obrigado. De fato, nós queremos reconhecer e agradecê-lo, Senhor, pela entrega sacrificial. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que se entregou por amor a cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados, mas além disso, aquele que se entregou para nos dar uma nova vida. Senhor, eu oro para que essa realidade dessa nova vida em Cristo, Pai,
seja uma realidade para mim, seja uma realidade na vida da sua igreja. De fato, onde estivermos, onde passarmos, o que pensamos, o que fazemos, o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de caminhar nesse caminho, mostre para as pessoas que, de fato, a presença de Jesus faz toda a diferença em nós. Mostre que, de fato, nós nos encontramos contigo. Decidimos seguir os teus passos. Morremos por meio do batismo e ressuscitamos com Cristo para vivermos uma nova vida. Essa nova vida não é algo disperso, não é algo que nós vivenciamos de vez em quando, mas é uma marca autêntica de todos os discípulos do Senhor Jesus. Que essa seja a minha e seja a realidade do seu povo. Hoje, em todos os lugares, aqui, nessa pequena comunidade em Três Lagoas, em todas as comunidades de discípulos espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero encerrar o culto, mas antes de encerrar, eu queria, os avisos de maneira geral,